Muito bem, e o casamento? Então o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Né? Então toda aquela história que fala lá na igreja, até que a morte os separe, na tristeza e na alegria, nisso e naquilo e tal, né? E olha, e o que acontece então? Veja a questão dos termos. Quando o indivíduo casa na igreja e promete lá no altar da igreja que vai até que a morte o separe, quando você separa antes da morte, você está burlando aquilo que você prometeu lá na frente da igreja, do altar, não é? Não é isso? Lá no altar você prometeu, no altar da igreja, na frente do padre, você falou até que a morte o separe. Aí 1 ano, 2 anos depois já... Então, na realidade, se você... Por isso que olha que coisa interessante. Todo mundo ouviu falar aí que na igreja não era permitido que as pessoas separadas, divorciadas, comungassem. Por quê? Porque na realidade você é um excomungado. Olha, um termo pesado, né? Excomungado. Mas não é, porque na realidade excomungado significa o seguinte: você não comunga mais com as normas, as diretrizes daquela doutrina. Se você... Por isso que tem gente que fala assim, eu sou católico, mas acredito em reencarnação. Você é um excomungado já, porque vai lá falar para o padre que você acredita em reencarnação. Isso não faz parte dos dogmas da igreja. Então, se você quer ser católico, você tem que compartilhar das normas da doutrina católica. Percebeu? Questão de terminologia, hein, gente? Eu estou falando aqui, pode ir em qualquer lugar, mas é questão de termos. Então, quando você não comunga mais com a... Vocês ficaram sabendo daquele padre que saiu da igreja agora, recentemente, aqui em Jundiaí? Padre o quê? Padre Wilson, isso mesmo. Ele foi excomungado, porque ele não comunga mais. O bispo, para vocês terem uma ideia, foi obrigado a excomungar o padre, porque ele era um membro da Igreja Católica, que ele doutrinava em cima da doutrina católica, e aí ele saiu, e ele pediu para sair. Não é que ele foi expulso da igreja, ele pediu para sair porque a igreja não estava permitindo que ele continuasse a trabalhar do modo dele. Então ele saiu e foi, se não me engano, para a igreja anglicana, né? Justamente porque ele trabalhava com separados e tudo mais, porque a igreja, é interessante porque a igreja anglicana, ela nasceu porque um dos reis da Inglaterra, a Inglaterra era católica, se separou da mulher e quis casar com uma outra. E aí a igreja católica falou, não, aqui na igreja não vai casar. Aí ele falou, não, então eu vou criar. Ele criou uma igreja anglicana para poder casar. Então lá na Inglaterra, a igreja anglicana permite que você se separe e case de novo. Então, na realidade, se você fosse ver quanto excomungado tem por aí, né, pessoal que separou e tal dos casamentos, que tinha prometido lá que não ia separar, e é só quando a morte separa, separou, está excomungado. Deveria ser todo mundo excomungado. Então, na verdade, a gente está caminhando da poligamia à monogamia, da união livre aos casamentos regulamentados sob diferentes condições. E é assim que o homem se supera na escalada evolutiva. Então, nós não vivemos mais como se fosse uma tribo, porque a gente precisa entender, o casamento foi uma coisa mais recente, o casamento como nós conhecemos. Inclusive, para você casar, tinha que ter dote.
Se não tivesse dote, não casava. Então a família da noiva tinha que ter dote lá para o cara se interessar em casar com aquela mulher. O que eu ganho se eu ficar com ela? Era mais ou menos assim que funcionava. Se você não ganhasse nada, não tinha casamento. Muitas iam para o convento. A família punha no convento, já não vai casar mesmo, então põe no convento. Daí muitas histórias de convento, de seminário de padre também, né, do homem, e assim por diante. Então, na realidade, por quê? Porque o que acontecia? Para o pessoal acordar que a relação sexual é que dava origem ao filho, porque o filho acontece 9 meses depois, você até esqueceu da relação, nasce um nenê. E naquela época não fazia relação entre uma coisa e outra. Quem que ia contar? Olha, isso aqui foi por causa daquele negócio que aconteceu 9 meses atrás. Não se tinha noção. E o casamento foi instituído principalmente porque o homem não queria correr o risco de cuidar do filho do outro. Que o homem sempre foi egoísta mesmo. O homem não quer nem... Olha, é um problema. Então, o casamento foi uma instituição moderna. E, na realidade, nós estamos vindo mesmo da poligamia para a monogamia. Você veja que mesmo no Velho Testamento, a turma tinha 4, 5, 6 mulheres. Não é? É uma coisa... E nós vamos ver depois também, quando a gente discutir o tema da sexualidade, né? Porque, na realidade, naquela época, a mulher era considerada também um ser inferior, que servia para dar o filho para o homem, para dar continuidade. E, para vocês terem uma ideia, no Império Romano, como a mulher era considerada um ser inferior, o homem se relacionava com outro homem. Mas isso nós vamos ver depois, né? Muito bem. Pela razão e pelo livre-arbítrio, ele conscientemente se controla e se eleva acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Na realidade, o que nós vamos aprendendo, né? Por isso que, quando Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, já falava de não cobiçar a mulher do próximo. O próximo, às vezes, tinha 3, 4, mas não era para você cobiçar a mulher do próximo, né? Por isso que tinha que vir a norma lá, não cobiçar a mulher do próximo. Então, o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, você, por mais que se sinta atraído por uma determinada pessoa, você não vai lá e dá uma paulada na cabeça dela e arrasta para você. Você vai se controlando. E esse controle tanto serve para o homem como para a mulher. Você também, quando vê o Brad Pitt, não sai correndo lá e... Né? Perceberam? Então, por quê? Porque se a gente voltar lá para trás, né, o que o indivíduo queria determinada coisa, ele ia lá tentar pegar aquela coisa. Era como caçar. Era como conseguir obter alguma coisa. Né? O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, pois não há mais do que sensualidade. Então, na realidade, e ainda nós temos, né, no século XXI, no 3º milênio, nós ainda temos sociedades poligâmicas. E, por sinal, na nossa sociedade já está começando a ter casos de poligamia, chamado de poliamor. Né? Às vezes é 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, 4, 5. Né? É o poliamor. Então, na realidade, quando a gente fala que existe uma programação, que você vai encontrar esse ou aquele e tudo mais... Por isso que fala na afeição. Porque se eu programo, por exemplo, para casar com uma pessoa, eu tenho que reconhecer aquela pessoa no meio de bilhões de pessoas que estão encarnadas, não é verdade? E é por isso que quando você
determinou, você combinou lá, olha, nós vamos lá, nós vamos casar, vamos receber esse como filho, aquele, por isso, por aquilo, por esse motivo. Aí você nasce aqui, tem a infância, adolescência, uma hora você vai encontrar. E aí, quando encontra, normalmente bate o sininho, porque senão como é que você ia saber que é aquela? Mas nem sempre é a mais bonita, a mais rica ou mais rico. E muitas vezes a pessoa então deixa passar aquele que bateu o sininho para pegar um que é mais rico, tem futuro melhor e tal. Perceberam isso daí? Agora, se você pegar a história dos casamentos, a maioria foi mais ou menos assim. Encontrou num lugar, lembra do primeiro encontro, a primeira vez que viu, às vezes, hoje eu não estou com vontade de sair, aí saiu e encontrou uma determinada pessoa. E é interessante porque os que vão vir como filho, eles ficam intuindo lá no plano espiritual para ver se aquele casamento se concretiza. Entendeu como é que é? Eles ficam lá em cima para ver se aproxima um do outro. E bate aquele sininho, quer dizer, você vê a pessoa e fala... Aí, geralmente, como essa família vai ser formada num núcleo que já teve vivência anterior, a outra família fala, mas com esse, mas aquele outro é melhor, ou aquela outra, e aí começa, porque na verdade, espiritualmente já bateu aquela antipatia ou simpatia, de acordo com os acontecimentos do passado. Então é por isso que é comum a família do marido não vai com a cara da nora, a sogra da nora, pelo amor de Deus, né? Geralmente a sogra do genro, essa é geralmente, porque também tem sogra que é problema. Mas vocês perceberam por que essas coisas ocorrem? Porque na realidade já são pessoas conhecidas. Espiritualmente, não conscientemente. É inconsciente isso. E aí, apesar de... Você fala assim, mas você vai casar com esse cara? Todo mundo sabe disso. Fala, mas não vai, isso aí não vai dar certo. Mas você casa. E geralmente são casamentos de acertos de conta, não são casamentos de afinidade. São casamentos de acertos de conta. E se você veio para acertar a conta com alguém, é bom que você fique com ela para acertar a conta, porque aí o que acontece hoje em dia? Como são casamentos de acertos de contas que têm diferenças, a pessoa não aguenta. Quando começa a ter atrito, já pá. E aí você vai perder muitas vezes uma oportunidade de estar resolvendo um problema com aquela pessoa. E se você não resolver hoje, vai ficar para amanhã. O compromisso não foi saldado. Entenderam como é que é? Afirmam ainda os espíritos que a igualdade numérica aproximada de homens e mulheres já dá uma dica de que é um para cada um. Até porque, você imagine, para resolver com uma ou com um já é problemático, você imagine vários ao mesmo tempo. Por isso que nesses casamentos de poligamia, por que as mulheres se sujeitam? Geralmente casa com o califa, ele que tem o harém, né? Porque tem dinheiro. Então, o que a mulher precisa? Se a mulher vai ter filho, ela quer segurança para ela e para os filhos. Então, é por isso que aceitam essa situação de ficar lá fazendo parte do harém, porque na realidade, geralmente nesses lugares são lugares mais pobres, e ela tem uma oportunidade de ter um pouco mais de conforto e para o próprio filho. Então a mulher, ela né, não é à toa que a gente vê muita mulher nova hoje com um indivíduo mais velho, né? Mas com o indivíduo mais velho,
com o indivíduo mais rico. Não é verdade? Não estamos inventando isso, né? Então, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que os seres devem se unir, porque a união livre e fortuita dos sexos é característica própria dos seres inferiores. Né? Sei lá como é que funciona nas tribos, como é que funcionava, porque não tinha, na realidade era uma coisa mais comunitária, as mulheres cuidavam das crianças e da comida e o homem saía para caçar. Como é que era a questão dos casais, não sei. Né? Existiam provavelmente várias situações ali, dependendo de cada cultura. Né? Essa questão de cultura é muito interessante. Eu não sei se vocês viram um programa, outro dia eu assisti um programa numa dessas ilhas do Pacífico aí, que é o seguinte: o filho mais novo de um casal vai ser tratado como mulher. Se for mulher mesmo, tudo bem. Se for homem, vai ser tratado como mulher. Vai vestir como mulher. Por quê? Porque o filho caçula vai cuidar dos pais quando os pais ficarem velhos. E esse filho caçula, se for no caso um homem, que vai ser tratado como mulher, vai se vestir como mulher, pode casar com um homem ou com mulher, depende daquele que... Olha que cada coisa. Então você veja que a questão de cultura, a questão cultural é um negócio... Eu me lembro também quando aquele casal Sherman lá, que saíram navegando aí com um veleiro lá do sul, eles uma vez pararam numa ilha lá, as mulheres viram o cara, que de olho azul, loiro, completamente diferente e correram tudo em cima dele, queriam procriar com ele. Né? Então são as coisas das culturas, né? Para ver que não tem nada determinado, né? Agora, o que a gente vai aprender? Então, à medida que a gente vai evoluindo, tendo mais consciência das coisas, então a gente sabe que todas as religiões preservam a família, porque na família é onde a gente resolve os problemas. Se na primeira coisa chutar a família, eu estou perdendo a oportunidade de resolver o problema com eles. Entendeu? Agora, tem hora que não dá, né? Aí, então nós vamos ver depois o que acontece. Diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, sobre o casamento: é imperioso que essa ligação se baseie na responsabilidade recíproca, respeitadas a comunhão sexual e as obrigações mútuas. Quer dizer, na verdade, a gente precisa ter responsabilidade. Os jovens hoje, esse negócio de ficou e beija não sei quantos, vai na balada, beijou 30, 40, negócio até meio antigênico, né? Mas de uma certa maneira, o que precisa ter é responsabilidade. Você vai transar com a menina ou com o menino, mas e se nascer uma criança dali? Você tem que estar ciente dessa responsabilidade, porque nós vamos ver depois o que significa um aborto. O que é um aborto? Então tem que ter responsabilidade. Não pode virar uma coisa promíscua, né? Tem que ter responsabilidade, respeito. Pode ter, sexo não é proibido. Isso a igreja também ajudou bastante. A mulher é pecadora, Eva, desde Eva, já pegou o bobão do Adão, convenceu ele de comer a fruta proibida. Então a mulher é sempre vista. A igreja com mulher é um problema, né? Então não consegue, a mulher não pode... É uma coisa machista lá na igreja. Não é? Até hoje, né? Agora que estão pensando que a mulher também pode fazer algumas coisas, administrar algumas coisas, porque hoje até indivíduo leigo, né? Como é que chama quando o indivíduo tem como está faltando padre? Então você tem o diácono. O diácono vai lá, batiza, casa, faz uma série de coisas, mas não tem diácona. Nunca vi, só vi diácono. Né?
Então, a gente precisa pensar para os jovens, o que a gente tem que colocar para os jovens é isso, a questão da responsabilidade. A sexualidade, se fosse um negócio... Imagine que Deus ia criar o ser humano com uma bomba pecadora na cabeça, porque o que causa todas essas distorções, né, nesse pessoal confinado, e isso você pode falar é na prisão, é na igreja, no convento, no seminário, é justamente porque o ser humano, muitas vezes, ele precisa descarregar essa energia sexual, você tem que controlar essa energia. E como você não pode dar vazão para essa energia que vai sendo acumulada, você acaba muitas vezes entrando nessas distorções aí, né, da pedofilia principalmente. É um negócio absurdo que dentro da igreja parece uma praga. Tantos casos de pedofilia na igreja. Né? Mas por quê? Porque é uma força que todos nós temos. Nós temos muitas vezes necessidade. Agora, uns têm mais, outros têm menos. Se você não tem, se fica tranquila. Por isso que essa questão do número de relações e tal, isso é relativa de cada casal, de cada pessoa. Né? Mas então você tem a responsabilidade também, olha lá, respeitadas a comunhão sexual e as obrigações mútuas. O casamento significa obrigações mútuas. Né? E muitas vezes você foi lá, seduziu, falou que porque eu te adoro, porque você é a pessoa da minha vida, nós vamos ficar eternamente juntos, aí consegue o que ele quer, que é uma relação sexual, depois abandona a responsabilidade que você tem em cima disso, você não imagina. Porque tem mulher, inclusive, que se suicida numa situação dessa, e você com certeza vai trazer essa pessoa como seu filho, com problemas seríssimos. Entenderam? Então a questão sempre da responsabilidade. Responsabilidade.